de hoje eu vou trazer os livros com os plots mais inesperados. Eu sou a Eli e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Tem alguns livros que são bem previsíveis, você já sabe o que esperar daquela história, não tem nada de muito surpreendente para acontecer. Por outro lado, existem outros livros que são mais difíceis de decifrar e são esses que guardam os plots mais inesperados, mais surpreendentes. Então hoje a ideia é falar justamente desses livros que guardam esses plots inesperados, que surpreendem, que causam assim algumas sensações de extrema surpresa na gente quando a gente tá lendo. E eu vou trazer alguns livros que me causaram isso. E normalmente esses livros, eles sempre acabam se encaixando de alguma forma naqueles livros que você não espera tanto. São livros que não entregam tantas informações na sinopse, não entregam tantas informações na capa. São livros que realmente são trabalhados e pensados para surpreender. Então, assim, alguns às vezes carregam aquele ar de livro clichê, livro simples, ou então livro mais superficial. Porém, eles trazem alguns acontecimentos tão específicos que dão uma virada de chave na história, sabe? Que fazem você ficar cada vez mais empolgado. Então, o primeiro livro dessa lista foi O Amor Não Tem Nome. Esse livro eu comecei com uma expectativa no sentido de eu espero que esse livro seja bom, porque ele une coisas que eu particularmente gosto, que são o universo literário, romance, todas essas coisas. Porém, teve um acontecimento ali no meio da história para explicar uma situação que foi bem inesperado para mim. Eu não contava que esse livro fosse trazer esse tipo de situação, sabe? Foi algo bem simples, porém para a história que me parecia tão clichê, foi algo surpreendente. Então foi uma estratégia até simples que a autora utilizou, mas que acabou dando uma instigada, sabe? No decorrer do enredo, na narrativa, trouxe um quê a mais, sabe? Pra essa história. Então assim, ela continua sendo um clichêzinho, mas com esse plot, esse acontecimento que dá uma esquentada, uma guinada na história. O próximo livro é a Livraria dos Achados e Perdidos, que ele é um livro que fala, assim, sobre uma questão, porém, essa questão, ela não é tão simples. Essa questão, ela vem um pouco mais robusta. É um acontecimento logo no início da história, que traz, assim, tipo, muito mais, sabe, intensidade para o que acontece do que eu estava imaginando. Eu esperava que fosse uma coisa e foi uma coisa acompanhada de outra coisa. Então, assim, deu aquele, sabe, o plot dos plot. Poxa, isso foi realmente uma expertise do autor, sabe, para não deixar o óbvio transparecer de uma forma assim, sabe, para deixar a história mais empolgante, mais envolvente, porque querendo ou não, o acontecimento do início muda muito a história, muda o decorrer da história de uma forma assim, sabe, extraordinária, porque tudo começa num ritmo, num sentido, e aquele acontecimento, aquele plot muda todo o destino, toda a trajetória da personagem principal. Então esse foi um plot dos plot que eu não estava esperando. O próximo livro da lista foi Disquete para Titias, que esse é um livro que promete ser muito engraçado, que tem alguns acontecimentos inusitados, porém teve 3 plots para mim que foram plots surpreendentes. Foram acontecimentos que nem assim, tipo, eu não tava pensando, sabe? Eu não tava supondo que ia acontecer. Por quê? É uma história bastante movimentada, agitada, cheia de acontecimentos, então sempre tem uma novidade que esses 3 plots, né, específicos, foram acontecimentos que eu não estava esperando, sabe? Foram coisas que deram realmente um rumo diferente para a história do que eu estava imaginando de acordo com as coisas que eu estava lendo. Então foram 3 acontecimentos que eu não vou poder citar aqui, porque senão vai estragar a experiência de vocês. Mas esse livro, sabe, Disquete para Titias, é um livro extremamente engraçado. Eu não vou discorrer aqui sobre a sinopse de todos os livros, porque, enfim, não vai ficar muito grande esse vídeo. De todos os livros que eu vou falar aqui, acho que só tem um que não tem resenha aqui no canal, os outros têm. Então eu vou deixar os vídeos de resenha linkados para vocês, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a história. Mas nesse vídeo eu só vou falar sobre os livros que tiveram os plots, porque assim, aí você já fica animado para começar a
essa história sabendo que ela vai trazer um acontecimento que pode te surpreender, que vai ser bem inusitado. Então, Diz que Tem para Titias é o que vem mais carregado de plots, porque, como eu disse, é uma história extremamente agitada e que traz 3 momentos diferentes, assim, bem, sabe, tchan, que me causaram muita surpresa. O próximo livro é Assassinato no Expresso do Oriente, da Agatha Christie. Esse livro é extremamente interessante porque é um livro de mistério que envolve ali um assassinato que aconteceu em um trem. Ele vai ter um desfecho muito interessante e esse desfecho é onde mora o plot de tudo. É onde tá a girada de chave, é onde tá a descrição, onde tá todas as respostas para tudo que aconteceu durante o decorrer de todo o livro. Esse livro é super curto, é uma história assim envolvente que você lê super rápido e você vai se surpreender no final e vai ficar pensando, cara, como eu não pensei nisso? O próximo livro da lista é um livro que nem estava no meu radar, mas eu fui convencida a ler esse livro no início desse ano, que foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro é, sem dúvida, um livro surpreendente, é um livro que traz muitas camadas, é um livro que traz muitas reflexões, muitos acontecimentos também, porque a vida da personagem é muito agitada, ela passa por muitas coisas e se submete a muitas coisas. E esse livro tem um plot que me deixou assim, sabe, arrasada. E, inclusive, um dos plots é o final, porque eu não esperava pelo final, eu não esperava que tudo que aconteceu chegasse ao ponto de finalizar daquela forma. Então, assim, esse é um livro que realmente traz muitos acontecimentos, que causa, assim, tipo, muitos sentimentos, desperta muitos sentimentos, né, durante a leitura. Então, é um livro muito interessante, que já fica aí a indicação pra vocês também. E o último livro dessa lista, mas não menos importante, porque é um livro que eu amo, eu acho que é uma história que é muito pouco comentada, sabe? Eu não vejo quase ninguém falando sobre essa história, mas é um livro que traz temáticas muito reais, traz também fatos históricos, que é Sem Lógica para o Amor. Esse livro trouxe um plot assim que foi, sabe, foi tipo o acontecimento dos acontecimentos e foi algo que a autora resgatou da vida real. Então esse se tornou um plot porque eu não estava esperando que dentro daquele contexto, que dentro daquele acontecimento ela fosse trazer um evento que foi tão forte, uma tragédia que foi tão significativa, que marcou tanto a história e trazer isso para a história, sabe? Como sendo algo que vai acontecer ali com os personagens. Então esse foi um plot que assim realmente me surpreendeu bastante. É um livro com muitas camadas, é um livro que, sabe, é realmente muito incrível mesmo. Tem resenha também aqui no canal, como eu disse, tem resenha de todos os livros, exceto de Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, que eu vou deixar linkado nos cards. Se não der pra colocar todos nos cards, eu coloco no box de informação. A única coisa que eu digo, meus amigos, é que leiam esses livros. Leiam esses livros e me digam aqui nos comentários o que vocês acharam da proposta desse vídeo. Eu trouxe realmente algo pra tentar explicar, dando só um gostinho. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham gostado. Coloquem aqui nos comentários quais foram os livros que vocês leram, que tiveram uns plots mais inesperados pra vocês. E, como eu disse, vou deixar todos os links importantes aqui na descrição. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até a próxima. Tchau!